Eu quero ver com você, hoje de manhã, eu creio que nós vamos viver um momento muito profético, hoje de manhã. E eu quero falar com você sobre a provocação de um avivamento. Você acredita que nós podemos provocar um avivamento? Um avivamento, ele é provocado por Deus. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas Deus usa pessoas. Então eu creio que Deus vai usar a sua vida na provocação de um avivamento. Você pode ser um instrumento de Deus para influenciar outras pessoas e para provocar um avivamento em nome de Jesus. E nós temos orado muito lá no Ceará para Deus avivar os cearenses. Aleluia! Para Deus avivar. Agora, todo avivamento começa pela nossa vida. Um avivamento, ele tem vários sinais. Um deles, por exemplo, não existe avivamento sem arrependimento de pecado. Não existe avivamento sem santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Não existe um avivamento sem salvação de vidas. Mas antes do avivamento chegar na sua rua, antes do avivamento chegar no lugar que você trabalha, antes do avivamento chegar na sua igreja, o avivamento ele tem que chegar na sua vida. O avivamento começa na minha vida. Depois da minha vida, o avivamento vem para a minha casa. Depois da minha casa, ele vem para a minha igreja. E depois ele incendeia a cidade. Ele sai incendiando a cidade. Quantos querem esse avivamento? Você está pronto para isso? Em nome de Jesus. Nós vivemos numa sociedade onde, por enquanto, a maior parte das pessoas ainda vivem longe de Deus. As pessoas, eu não gosto de usar a expressão aceitar Jesus, por exemplo. No culto, perguntar quem quer aceitar Jesus, porque aceitar todo mundo aceita. Mas a grande questão não é aceitar. Quando a pessoa pensa aceitar, qual é o contrário de aceitar? É rejeitar. Não, Jesus é o Filho de Deus, eu não posso rejeitar, então eu aceito. Então aceitar, todo mundo aceita. Mas a grande questão não é aceitar, é entregar a sua vida a Jesus. É entregar o controle da sua vida. Então, lá na igreja, geralmente eu faço esse apelo de quantos querem entregar a sua vida a Jesus? Quantos querem submeter o senhorio da sua vida a Jesus? Porque as pessoas estão vivendo longe, sem conhecimento de Deus. E por causa disso, você sabe, as pessoas sofrem. O próprio profeta Oséias diz, Deus fala através dele, o meu povo sofre por falta de conhecimento e de conhecimento de Deus. Toda a razão do sofrimento humano está na ignorância sobre Deus. O fato de não conhecer a Deus é o fato que leva as pessoas a sofrerem. A gente tem que tomar cuidado quando a gente for falar isso para as pessoas, né? Mas é uma realidade. As pessoas às vezes não compreendem isso direito. Mas quando você vê as pessoas lá fora sofrendo, você fica pensando, mas por que o povo sofre tanto? É por falta de conhecimento de Deus. Quando caíram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, uma emissora americana, eu acho que foi a CNN, chamou a filha do Billy Graham para dar uma entrevista. E eles fizeram uma pergunta, né? Por que Deus permitiu terminar, ou melhor dizendo, as Torres Gêmeas caírem, aquela tragédia acontecer, né? E ela, de uma maneira muito sábia, respondeu. Ela disse, Deus não se retirou do nosso meio, fomos nós que retiramos a Deus. Nós tiramos Deus da nossa escola, nós tiramos Deus do nosso ambiente de trabalho, nós tiramos Deus da nossa sociedade, nós tiramos Deus da nossa casa, nós tiramos Deus e agora queremos que Ele esteja presente. Então essa é uma questão muito séria, mas um avivamento, ele traz a presença de Deus para a vida das pessoas. Na realidade, um avivamento, ele leva as pessoas para a presença de Deus. O profeta também diz, Deus fala através do profeta Isaías, não fui eu que me afastei de vocês, foram os seus delitos, foram os seus pecados, foram vocês
que se afastaram de mim. Mas quem vive longe de Deus sofre. E o que mais incomoda não é só o sofrimento nessa vida, mas você sabe que o sofrimento pior está numa eternidade sem Deus. Mas nós temos uma boa notícia diante disso para você hoje de manhã. Você quer receber uma boa notícia? Aleluia! Então vamos lá, a primeira está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Isso é ou não é uma boa notícia? Se depender de Deus, todo mundo vai para o céu. Se depender de Deus, todos serão salvos. Então, uma boa notícia, sabe aquele maridão, se você está aqui, o seu maridão não quer Jesus, ou ele tem tido resistências a Jesus, ele ainda não entregou a vida a Jesus, Deus deseja que ele chegue até ele. Aquele seu patrão que você diz, pensa num patrão xarope, Deus quer que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aquela vizinha encrenqueira, Deus quer. Aquele político corrupto, Deus quer que ele seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9 diz que ele não quer que nenhum pereça, senão que todos possam chegar ao arrependimento. Esse é o coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe quais devem ser os nossos maiores desejos? Os nossos maiores anseios, sabe o que deve queimar no nosso coração, sabe o que deve bater forte no nosso coração, o que bate forte no coração de Deus, o que queima no coração de Deus e o que deseja o coração de Deus, que todos possam chegar ao pleno conhecimento de Deus. É por isso que essa igreja existe, é por isso que nós estamos aqui hoje de manhã, para levar esse avivamento do conhecimento de Deus para todo mundo, em nome de Jesus. Diga comigo, eu faço parte disso. Como é que Deus vai fazer isso, irmão? Deus vai fazer isso através de nós. Deus vai fazer isso através, como diz o Giovanni, né? Ele falou ontem, é através de você. Deus vai fazer isso através de você. E para a gente entender mais sobre essa questão da gente provocar, irmão, deixa só marcar o tempo aqui, porque, eu vou seguir ali, aleluia, aleluia, senão a gente almoça aqui, aleluia, muito bem, mas para a gente entender como é esse processo, nós vamos estudar, ontem eu falei sobre Neemias, e hoje de manhã, nós vamos continuar falando sobre Neemias, podemos? E quando eu chegar no céu, eu quero passar pelo menos 1 milhão de anos conversando com ele, aleluia. Vamos comer bastante tapioca lá no céu juntas. Aleluia. Aleluia. Você pensa que lá no céu não tem coisa boa, não, irmão? Aleluia. Um dia desses, uns irmãos reuniram com um pastor, já faz um tempo, ele era viciado em Coca-Cola. É o pastor Donaldo Schaefer, né? Você conhece, né? Está nos Estados Unidos, e ele gostava muito de tomar Coca-Cola. Eu me lembro que tinham lançado uma Coca-Cola Diet na época, uma Coca-Cola Zero. Os irmãos cortavam a embalagem, tirava aquele plástico que ficava ao redor da garrafa, eles olhavam contra a luz e parecia uma imagem feia, diziam, olha, a Coca-Cola é do diabo. O irmão dizia assim, o pastor Donaldo, você vai chegar no céu, você vai encontrar Coca-Cola encanada na sua casa. Isso era para ele, né? Talvez para mim, eu acho que é tapioca, aleluia, que vai ter lá no céu. Mas, sabe, vamos ver Neemias, abra a sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 1. Aleluia. Vamos dar uma viajada aqui com Neemias hoje de manhã. E eu creio que isso vai abençoar muito, muito as nossas vidas. Eu estou recuperando de uma forte gripe, então se eu tossir de vez em quando, aí você grita glória a Deus para o seu irmão, tá? Aleluia. Amém. Vamos lá então, você está ligado comigo em Neemias? Eu acho que o texto vai aparecer aí no telão também. A Bíblia diz que no mês de Quisleu, no 20º ano, é o próprio Neemias que está relatando, ele está falando na primeira pessoa. Ele diz assim, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram.
os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Ontem eu expliquei, né, que o povo foi levado como escravo, como refém, e ficou um grupo em Jerusalém, mas a cidade estava em ruínas. Então chegou um irmão lá de Jerusalém, e Neemias, que era copeiro do rei, perguntou para ele: como estão as coisas em Jerusalém? E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, diz o Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse é o coração de um homem de Deus. Você nunca vai poder considerar o caos como algo natural. O diabo quer fazer isso com a gente. O dia a dia quer fazer isso com a gente. A gente enxergar o caos como algo natural. Como é que é isso, pastor? Por exemplo, uma das coisas assim que mexe comigo, né, lá no Ceará, aqui eu creio que não tem isso, mas lá em Fortaleza, você para num sinal de trânsito, vem pessoas pedir as coisas. Né? Olha, lá em Fortaleza, eu paro no sinal de trânsito, aí tem uma mulher que ela cospe fogo. É uma senhora, meu irmão, 1h da tarde, sol quente na muleira do cearense. Aí, rapaz, a mulher, ela vem com aqueles negócios lá, que joga, e ela toma um querosene, e ela e sai pedindo dinheiro. Uma roupa toda brilhosa, gente, dói até na minha consciência o calor, quando eu vejo aquilo. Aí vem uma criança, vem um menino assim com um cartaz, uma cara triste. Eu já vejo aquele menino na rua há uns 8 anos. Ele era criança, ele era adolescente, agora ele é um jovem que segura um cartaz. É a vida dele. Me ajude, estou passando fome, não tenho o que comer. E outras crianças, mãe na calçada, e um camarada lá, que agora arranjaram, eu acho que é não sei se é um skate, uma rodinha, mas ele não tem as pernas, o joelho dele é duro, grosso, igual o camelo, e ele é aleijado, sabe? É tanto sofrimento, é um espírito de miséria. Eu te confesso, isso mexe comigo. E eu sei que nós temos que fazer alguma coisa. A gente não pode ver esse tipo de coisa e dizer, isso é natural. A gente não pode ver adolescentes se engravidando, isso é natural. A gente não pode ver tanto casamento. Você sabia que no Brasil, o último índice, existe um índice mais de 60% de divórcio no Brasil? A gente não pode ver, é só mais um que separou. É natural isso aí. Agora, a grande mídia, né, tem apoiado tanto, né, as emissoras de televisão, a maior emissora de TV, em todos os seus programas, em todas suas produções, está colocando homem e mulher casando, se beijando. Tem novela agora que o cara abraça o outro todo dia. Tem beijo, irmão. Tem beijo de lábio, tem beijo de língua. Homem com homem, mulher com mulher. É uma ideologia que estão querendo colocar na mente da gente para que a gente aceite. E tem crente que aceita, é natural. Crente não devia nem estar vendo novela, já vê, né? Não devia estar vendo. E quando vê essas coisas e não sente nojo, ele assiste, ele deixa aquela porcaria entrar na casa dele, mas o pior é que ele está aceitando, é um caos. Não aceite o caos como algo natural. Todo mundo trai, homem com homem, mulher com mulher. Agora, e sabe qual é o pior? É a ideologia de gênero, querendo levar essa porcaria para a vida das nossas crianças. Deixa eu fazer uma coisa, está filmando? Anota o que eu estou te dizendo. Porque o fim não é ideologia de gênero. O que eles querem no final não é ideologia de gêneros. Eles querem a legalização da pedofilia. Se a ideologia de gênero passar, alguém pode dizer, vai parar aí. Não para, o próximo é pedofilia. Querem lei, já existe projetos, tem um deputado emaconhado e endemoninhado, que já lançou um projeto, um esquerdista,
querendo que seja legalizado a pedofilia. Olha onde esse mundo está chegando, irmão. Você sabe o que é legalização de pedofilia? É alguém ter sexo com criança e isso parecer uma coisa normal. E forçar sexo com a criança e querer ter uma coisa normal. Já existe um projeto que está querendo que não haja mais abuso sexual. Né? Porque dizem que não é uma coisa forçada, existe uma aceitação, é um impulso, sabe? Então, cada vez mais a sociedade quer se afundar no pecado, e eles querem influenciar, eles estão influenciando a sociedade, e nós, igreja, o que nós estamos influenciando, irmão? Ah, não, a gente está dentro da igreja, a gente está brigando por causa de um irmão que devia ter ido para a minha célula e foi para a célula do outro. A gente está brigando porque o líder do acolhimento da atmosfera tinha que ser eu e não aquele outro. A gente está brigando entre a gente, porque ele sobe para o louvor e eu não subo. Porque ele canta e eu não canto. E a gente fica se degladiando enquanto o mundo afunda no pecado. Deus tem chamado pessoas diferenciadas para esses dias, irmão. Nós não vamos ficar perdendo tempo nos nossos caprichos, nos nossos desejos egoístas, nas nossas meninices espirituais. Acabou o tempo da meninice. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, mas chegou o tempo de deixar de ser criança. Chegou o tempo, como disse o Giovanni ontem, de deixar de ser coadjuvante. Tudo bem, 1 ano é novo convertido, 2 anos é novo convertido, 3 anos, irmão! Vamos crescer. Vamos crescer. Porque senão esse mundo não muda. Senão esse mundo continua no mesmo. E sabe, Neemias tem uma coisa assim que me encanta muito, é a sensibilidade do coração dele para ver as coisas. A Bíblia diz que ele viu esse caos e ele começou a chorar, ele começou a lamentar, a jejuar e orar ao Deus dos céus. Nós vemos isso. É interessante a versão da Bíblia, King James, o mesmo texto, Neemias 1:3 diz assim, eles me informaram, Neemias 1:3, isso, é na King James, né? A Bíblia americana, diz assim, eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. E é isso que as pessoas estão passando lá fora, irmão. Elas estão sofrendo, elas estão sendo humilhadas. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Querem derrubar os muros que estão em volta da nossa sociedade, da sociedade aqui, gente, de Araguaína, de Palmas, do Tocantins, do Ceará, do Nordeste, no Brasil. Querem acabar com isso aqui no Brasil. O diabo quer fazer isso. E essas pessoas que estão esses movimentos, eu sei, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas o diabo também usa pessoas, e Deus usa pessoas que vão levar essas pessoas à cruz, ao conhecimento, à revelação, o pleno conhecimento de Deus, da obra da redenção, do poder do sangue de Jesus. Então é uma luta espiritual que é travada aqui na terra. E a nossa luta não é com ofensa, não é com ódio, é com amor, é com a cruz de Cristo. E nós vamos, sabe, o reino de Deus vai prevalecer. Eu queria ver com você alguma dessas situações. Hoje de manhã eu olhei algumas manchetes dos jornais aqui de Araguaína. E eu separei algumas manchetes para você ver. Coloca a primeira aí, corta para mim, como diz o Giovanni. Olha aí, esse está aqui no Araguaína Notícias. Você conhece é de confiança esse portal? Tá, não é mentiroso, não é fake news não? Então tá. Ação policial. Criminosos encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Xambioá. O que é Xambioá? É um bairro? É aqui pertinho. É isso, eu falei certo. Xambioá. Olha só. Isso aqui, ó, olha ali, ó, dia 2 de novembro, às 7h40, lá no cantinho. Essa notícia é recente, gente. Vamos lá, mostra a próxima aí, querido. Operação da Polícia Federal cumpre 28 mandados de prisão em Araguaína e Nova Olinda. Você nem precisa comprar jornal, irmão, já trouxe tudo para você hoje. Olha só, irmão, dia 31, 7h53.
né? Assessoria da Polícia Federal. Tem mais uma ainda? Coloca. Olha aí, isso é o G1. Olha só, olha o que está na capa do G1 de Araguaína. Motociclista morre após colisão em cruzamento de Araguaína. É a primeira notícia. Isso é a capa, gente. A segunda notícia, Operação 47, mandato contra a facção criminosa responsável por crime violento. Né? Aí aqui, olha as outras notícias aqui. Né? Atriz Heloísa Raso morre no Rio, é Rio de Janeiro. Né? Mulher paga tatuagem com sexo e agride rapaz ao altar que era filmada. Jovem tranquilizou namorada, viu o WhatsApp antes de morrer. Corpo de cearense, misericórdia, até o Ceará está aqui. Corpo de cearense morta na Suíça chega a Fortaleza. Marido é o principal suspeito. Olha só, irmão, estou pregando para mim. Presa por estelionato, faz vítima em cidades de Minas Gerais e ostentava em fotos na internet. Não tem uma notícia boa, irmão. Estou falando de hoje. É um caos. Você vai olhar e dizer, é assim mesmo. Se você olha e diz, isso é assim mesmo, você precisa de um avivamento. Você precisa ser avivado. Você precisa dizer, Deus mexe comigo, eu me acostumei com isso. Mas a partir de hoje eu não quero mais ver o caos como algo natural. Irmão, Deus está falando com você. Não veja o caos como algo natural. Veja como algo que pode ser mudado pelo poder do Senhor. Neemias capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz que Neemias orou. Primeira coisa, irmão, é a nossa vida de oração. Nosso trabalho é espiritual. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Primeira coisa, irmão, é o nosso relacionamento com Deus. É o que Neemias nos ensina. Ele corre para Deus, ele ora a Deus, ele diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época, eu era copeiro do rei, ele diz. Interessante que ele não era o ministro da economia do rei. Ele não era o ministro da infraestrutura. Ele não era o ministro das relações exteriores. Ele era só o copeiro. E isso nos confronta. Porque a gente às vezes fala, mas quem sou eu? Coitado de mim. Quem sou eu? Eu sou um professor numa escola de ensino médio em Araguaína. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou secretário de um consultório odontológico em Araguaína. Quem sou eu? Eu sou caixa de banco em Araguaína. Quem sou eu? Eu sou universitário em Araguaína. Quem sou eu? Eu sou flanelinha lá no centro da cidade. Quem sou eu? Você é alguém que pode ter o pavor de Deus e pode mudar a história de uma geração. Neemias era copeiro do rei. Não era um sacerdote. Ele não era um profeta. Glória a Deus. Ele era um degustador de confiança do rei. E a sua vida estava ali, dentro do palácio, em torno do rei. O problema é que às vezes nós somos seduzidos pelo palácio. A igreja às vezes é um palácio para a gente. Que aqui dentro é muito bom, irmão. Aqui dentro tem minuto conexão. Lá no mundo não tem, não. Lá no mundo tem minuto do boxe. Todo dia você tem uma luta com alguém. Aqui dentro a gente tem minuto de conexão. Aqui a gente é recebido com balinha na copa, lá na porta. Lá fora você pode ser recebido com bala no peito. É diferente. Aqui dentro a gente é amado. Aqui dentro alguém olha para a gente e diz, você é precioso, eu te amo, Jesus te ama, você vale muito. Aqui a gente, se a gente pudesse morar aqui seria muito legal. Mas aqui é a casa de Deus e nós somos filhos, mas somos filhos que já crescemos, cada um tem sua casa. A gente vem aqui para beijar o pai, para abraçar o pai, mas volta para influenciar o mundo. Mas às vezes a gente se acomoda com esse palácio.
Então a vida cristã da gente se reduz a esse palácio, a viver no palácio. Ou às vezes é a nossa família. Eu já vi pessoas que vivem só para a família. E, gente, quais são as prioridades na vida da gente? A primeira é Deus, a segunda é família, é verdade. Tem que priorizar a família. Mas eu conheço pessoas que o seu mundo está em volta da sua família. Não se importa com o sofrimento alheio, não quer servir na casa de Deus, só quer viver para aquilo, é o seu palácio. Tem gente que é a sua empresa. Ou é o seu emprego, é a sua carreira, é o seu trabalho, é o seu palácio. Ele está focado naquilo, ele está focado, ele faz um curso, ele começa outro curso, ele termina um curso, começa. Não é errado, nós estamos vivendo uma era de conhecimento, não é errado, mas deixa que esse conhecimento te leve a abrir as portas para você falar de Jesus para as pessoas. E não pensar só em si. Mas às vezes a pessoa só pensa no seu trabalho. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar propriedades, eu quero ter bens, eu quero crescer na minha carreira, eu quero brilhar, eu quero um lugar no sol. E esse é o seu palácio, é o seu trabalho. Mas Neemias saiu do palácio. Neemias tinha um bom salário. Ele tinha um status, todo mundo dizia, ei, pega o autógrafo do rei para mim. Ei, como é que está do lado do rei todo dia? O único cara que lá, se você for lá no Instagram, tem foto do Neemias com o rei. Era bom viver no palácio. Mas Neemias resolve sair do palácio. Ele sai do palácio e vai para um lugar destruído, sem muro, sem proteção, sem portas, sem perspectiva de vida. Ele resolve sair. Vamos ver a história? Capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Diz que no mês de Nisan, no 20º ano, aleluia. Fique em pé só um pouquinho, irmão, aleluia. Vamos ler esse texto igual naquelas igrejas bem pentecostais, aleluia. Em pé, por respeito à palavra de Deus e para fugir o sono, amém? Aleluia. Dá uma esticada, irmão, aleluia. Faz assim, aleluia. Amém? Você consegue pegar na ponta do seu pé? Você tem essa, você ainda dá conta, aleluia. Vamos lá, irmão, faz um esforço. Vamos lá, aleluia. Diga não à osteoporose, aleluia. Vamos lá. É muito fácil, vamos lá. Siga aí, olha aí o pastor Jackson. Rapaz, isso é um pastor contorcionista, aleluia. É muito fácil, gente, aleluia. Vamos ler, amém. Isso é só para passar o sono. Vamos lá. No mês de Nisan, acompanhe a leitura em pé que é para o sono sair. Do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Ele está contando a experiência dele. Ele diz, e o rei falou, e ele diz, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Uma das normas para trabalhar era ser sempre alegre. Se alguém chegasse com cara feia na presença do rei, perdia o emprego ou poderia perder sua vida. Era desse jeito naquela época. E ele chega triste. Aquilo tomou conta do coração que ele não conseguiu disfarçar. Né? E não foi igual a aeromoça. Você já viu a aeromoça? Ela tem que sorrir o tempo todo. O avião está caindo, ela diz, senhor de passageiro. Ela está sorrindo com você. Né? Aperte o cinto, o avião está balançando. Mas ela está sorrindo. Mas aqui ele chegou triste. Diz que eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei percebeu e me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, olha, ele diz, com muito medo, eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Você já viu aquela situação onde você precisa fazer uma oração rápida? Surge uma situação e você corre lá no banheiro. Você está no trabalho.
Surge uma situação para resolver, uma confusão, alguém tem que ser demitido, ou algo, você tem que tomar uma decisão. Aí você diz, gente, só um minutinho, eu vou no banheiro. Você sai lá da sala, aí você entra, Senhor, me ajuda. E agora, o que é que eu faço, Senhor? Me ajuda. Eu tomo posse da sua sabedoria. Amém. Gente, voltei para a reunião. Foi assim que ele fez. No meio da conversa do rei, ele faz uma oração rápida. Ele abre um parênteses aqui. Olha só o que diz aqui. O rei pergunta, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e depois eu respondi ao rei. Olha só, que homem sábio. Era um momento chave. E ele chegou e disse, Senhor, é agora, é tudo ou nada. Entra na parada, ó Deus. E aí respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, porque, irmão, a mulher influencia o homem. A rainha estava do lado. Eu acho que naquele momento o rei olhou para ela, ela disse, amor, esse cara tem servido a gente com integridade, é um servo bom e fiel. E o rei acena para a rainha. Aí o rei gostava tanto dele, não queria perdê-lo, porque um cara com o estilo de Neemias, ninguém quer ter ele longe. Ele disse, quanto tempo vai levar a tua viagem? Quando você voltará? Meu Deus. Marquei um prazo para com o rei e ele concordou que eu fosse. Você pode sentar? Que história linda. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, espírito de submissão com relação à sua liderança. Primeiro, ele ora a Deus, vida com Deus, dependência de Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Segundo, uma boa atitude diante da sua liderança. Você vê que ele fala, sua benevolência, sua bondade, ele elogia o seu rei, mas ele não se dispõe a fazer algo tão grandioso, sentar debaixo de cobertura, de discipulado, de bênção, de paternidade espiritual. Ele não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, sem prestação de conta, e vai fazendo, e depois que comunica ao rei, rei, ele não foi fazendo pelas escondidas, ele foi transparente com o rei, ele não foi agindo e falou para os seus irmãos, o negócio é o seguinte, cara, o rei aqui é parada dura, então o negócio é o seguinte, eu vou desviar aqui um dinheiro do rei, e vou dar um jeitinho judeu, não é brasileiro, a gente vai por trás armando uma situação aqui. Não, foi transparente, foi debaixo de bênção. Mas uma coisa que eu quero ver com você é que Neemias, ele havia algo que movia o coração do Neemias. Sabe o que movia o coração do Neemias? Era compaixão. Diga comigo, compaixão. Pega no ombro do seu irmão e diga para ele, quem tem compaixão sempre faz algo relevante. Ele não ficou falando, mas quem sou eu? Eu não sou um pastor. Isso é coisa para o pastor fazer. Isso é coisa para os líderes de célula fazer, para os supervisores fazer. Aí disse, eu também não tenho recurso. Quem sou eu? Eu sou só o professor da escola da prefeitura. Quem sou eu? Eu sou só um flanelinha que fica ali guardando os carros lá no estacionamento do banco. Quem sou eu? Às vezes a gente se diminui tanto. Às vezes o camarada é um advogado bem sucedido, mas ele diz, quem sou eu? Eu sou só um advogado, né? Dessas horas. Mas deixa eu te dizer, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos filhos de Deus, essa é a nossa realidade espiritual, nós somos filhos, somos ungidos, separados, capacitados. Ele não ficou lá, eu não tenho recurso. Realmente, ele não tinha, mas ele não falou isso. Ele disse, eu não sou capacitado. Ele não tomou o caos como algo natural, ele não ficou acomodado. Neemias decidiu fazer alguma coisa. Eu creio que o Espírito Santo está nos despertando para a gente fazer algo muito grandioso
muito grandioso, na mesma unção e talvez até numa proporção maior que o Neemias. Nós podemos nos levantar, nós podemos fazer algo também, como igreja de Deus, nós podemos ir além daquilo que nós temos feito e restaurar os muros, mudar as manchetes desses jornais. Você crê nisso em nome de Jesus? Irmão, isso não é um conto de carochinha. Isso é uma realidade. E ele se dispôs. Se você ler o livro de Neemias, eu quero dar uma sugestão. Essa semana, no seu TSD, medita no livro de Neemias. Todo dia você medita num capítulo, você vai ser tão abençoado. O rei abençoou, o rei deu cartas. Neemias foi esperto, foi inteligente. Viu? Neemias era organizado, uma outra virtude. Quando Neemias foi falar com o rei, ele já sabia de tudo que ele ia precisar. Ele pediu cartas para ter proteção. Né? Então, onde ele ia passar, iam impedir. Ele não ia conseguir chegar em Jerusalém, porque os inimigos iam parar ele. Porque até o pessoal do rei ia implicar com ele. Quem é você? Eu te conheço, cara. Você é copeiro do rei. Quem é você para querer passar aqui e chegar em Jerusalém? Qual é a sua? Ele, olha a carta aqui do rei. Diz, opa! O rei deu cartas para ele receber recursos, madeiras, para receber recursos materiais. Ele sabia o que ele ia precisar, ele tinha organização, ele não tinha planejamento. Nós temos que quebrar essa história de líder bagunçado, agenda bagunçada, planejamento. Ah, minha célula vai crescer, vai multiplicar, amém. Vai mesmo, só ele sabe, ninguém na célula sabe. Ele não tem data, ele não tem alvo, ele não tem planejamento, ele não tem atividades planejadas para a célula crescer, ele não tem uma proposta de evangelismo. Não, é pela fé. A gente tem que parar de viver desorganizado e botar a culpa no Espírito Santo. A parte do Espírito Santo é a unção, o planejamento, o trabalho é meu, a sabedoria vem do céu, a execução acontece aqui na terra, irmão. A gente tem que mudar essa mentalidade. E aí ele sai, no versículo 10, o Sambalate, o Oronita, o Tobias, servo amonita, não gostaram. A Bíblia diz que muito lhes desagradou. Próximo versículo, Neemias 2:10, avança o slide. Diz que muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E aí ele teve que enfrentar oposição. Pastor Lucas dizia que mangueira que não dá fruto não leva pedrada. Você só leva pedrada quando você está dando fruto, irmão. Ah, estão falando mal de mim. Glória a Deus, você está dando fruto. O ruim é quando você não sofre nenhuma perseguição. Alguma coisa está errada. Mas aquele está fazendo algo bom, vem perseguição. Os inimigos querem lhe pedir. Algumas pessoas têm problemas em servir. E elas não conseguem vencer esses inimigos. Por que algumas pessoas têm dificuldade de servir? Tem gente que diz, é porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, me envolvia nesse negócio. Ah, porque ainda não chegou minha hora, é muito cedo. Vai chegar a hora. Ah, é porque eu sou muito pecador. Rapaz, minha vida, se você conhecesse meus bastidores. Ah, porque eu preciso ser preparado, eu não sinto segurança. Ah, é porque eu não tenho recurso. Ah, é porque ninguém me procurou. Meu pastor não me procurou, meu líder de célula, meu discipulador. Ninguém me procurou para fazer isso. Ah, isso é muito trabalhoso, esse negócio não é para mim, não. Ah, é porque tem gente melhor do que eu. Quem sou eu, né? Tem gente mais capacitada. Não, Deus vai usar outro, eu tenho certeza. Deus não depende de mim. Ah, já basta os meus problemas, já tem problema demais, coisa demais para resolver na minha vida. Ainda vou ter que meter num negócio desse. Ah, eu não estou com disposição. Ou seja, é preguiçoso. Bom, desculpa que não falta. Mas a gente tem que vencer essas coisas. A gente tem que vencer as nossas limitações. Às vezes, coisas que foram impostas na nossa criancice. Porque você ouviu seu pai dizendo, você não dá conta, você não faz nada, você é desajeitado. Eu não sei se você foi aquele tipo de criança que quebrava muitas coisas. Né? Teve uma época que eu tive que me controlar muito com meu filho. Porque pensa no menino bom de quebrar copo. Não
Interessante. O celular tocava, ele pá, batia no copo, prá, quebrava. Aí vi um negócio esquentando em mim e eu, não aguenta aí, linguinha. Né? E a gente estava no lugar, ele ia lavar a louça, quebrava copo. Foi uma fase de quebra-copo na vida dele. E o diabo queria que eu lançasse uma palavra de maldição sobre meu filho. Desajeitado, desastrado. Tem gente que às vezes ouve uma palavra do pai e da mãe, e quando chega na fase adulta, tem um desafio para enfrentar, mas fica limitado pelo que foi declarado no passado. Deus quer romper isso. Não é uma declaração do passado que vai reter o seu futuro em nome de Jesus. Mas o que é que eu ganho sendo o ator principal nesse avivamento? O que é que eu ganho servindo? Primeiro, você vai ganhar uma nova perspectiva. Primeira coisa que você vai ganhar. Você vai ganhar uma nova perspectiva. Você vai ver a vida no novo prisma. Sabe, vai viver uma vida sem banalidade. Vai sair da futilidade da vida. Vai ter uma vida com sentido, com propósito, com oportunidade de mudar a vida de milhares de pessoas, de ser um agente de pessoas. Segundo, você vai ganhar humildade, simplicidade. As pessoas não vão se importar com a blusa que você está usando, se é de marca, ou se você já tem um iPhone 11. Mas sim, o que você é ao servir de todo o coração as pessoas. Você vai ganhar novas habilidades. Você acaba sendo muito bom em coisas que você nunca imaginava. Crescimento pessoal. Tivemos uma experiência agora. Tem uma menina lá na nossa igreja, Amanda, e a Amanda resolveu servir como voluntária no nosso ministério de mídia. É fotógrafa. Ela fotografa, é o trabalho dela também. Ela faz casamento, aniversário. Mas todo domingo a Amanda está lá. E eu olho e falo para ela, você me pega do ângulo magro, filha. Você toma cuidado comigo. Você não me bota gordo nas imagens. E aí ela fotografa tudo. Mas agora teve o grande encontro nacional, o maior encontro de comunicação do Brasil. E a melhor fotografia, a melhor fotografia publicitária do Brasil foi da voluntária, da igreja. Ela foi premiada, a melhor fotógrafa do Brasil. Ela tirou a foto, e sabe como é que ela ganhou o concurso? Né? Ela foi premiada lá no congresso por causa da foto que ela tirou de um cachorro. Ela pegou o cachorro num foco e com uma frase escrita na parede, ela disse, pastor, eu passei, aquilo chamou a atenção, eu dei um clique, eu nunca imaginei que aquele clique ia trazer uma premiação, um reconhecimento nacional para mim. Eu digo, é porque foi o clique de Deus na sua vida, filho. Quem serve a Deus sofre desses cliques. Eu quero declarar no seu trabalho, naquilo que você faz, você não vai perder aquilo que você tem de valor, porque você decidiu ser um desses doidos avivalistas. Você vai encontrar o seu chamado, a sua realização, a sua vocação. Quando a gente serve, a gente se une a esse exército, a gente tem novas amizades, gente que ama a Deus, a gente conhece gente maravilhosa, isso traz maturidade para a vida da gente, relacionamentos sadios. A gente vai ter maiores oportunidades da nossa vida, um aprendizado e o sentimento de realização, de alegria, de felicidade. Isso traz saúde física, mental, espiritual. Né? Quem serve a um propósito nobre, uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, diz que isso aumenta a expectativa de vida. As pessoas que servem a propósitos nobres, elas têm mais saúde física, mental e espiritual. Isso é uma coisa até científica. E Deus tem nos chamado para nós fazermos a diferença. Deus está falando com você hoje. Deus separou esse grupo seleto aqui em Araguaína e aqui no Tocantins para falar isso hoje. Filho, eu quero usar a sua vida para provocar um avivamento aonde você vive. Se una à sua liderança e vamos mudar essa história. Não vamos aceitar o caos como algo natural. Não vamos aceitar o caos como algo natural. Eu quero fazer um intervalo aqui. E a gente volta depois do intervalo falando mais sobre isso. Mas eu queria encerrar com Neemias 2:20, onde Neemias responde
a confrontação. Eu respondi diante de todas essas dificuldades. Lembra dessas dificuldades que eu falei? Eu não dou conta, outro faz melhor do que eu. Ele diz, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Existe um compromisso de Deus conosco de fazer a coisa dar certo. Não depende de nós. Não é as nossas capacidades naturais, mas as capacidades de Deus em nós vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. E diz aqui, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Quem fica botando desculpas, quem fica colocando dificuldade, não tem direito sobre esse galardão. E em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Sabe? Um dia nossa vida terrena acaba. Mas nós vamos deixar uma história escrita. Nossos filhos vão olhar para a gente e vão ver uma história. Seus netos vão ter uma história sobre você para contar. Vão dizer, meu avô, minha avó. Você diz, pastor, eu sou muito novo, eu ainda nem casei. É, filho, mas você ainda vai ser avô. Um dia você vai deixar essa vida. Se você não for arrebatado, você vai para o céu, você vai morrer. Um dia você vai estar com o Senhor. A sua vida se vai para a eternidade. Mas a sua história fica aqui para as próximas gerações. E quem vier nas próximas gerações vai encontrar um mundo bem diferente. Porque você foi um instrumento, um provocador de um avivamento. Nessa primeira sessão, eu quero orar com você. E o sinal do seu sim é só você ficar em pé.